Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre perguntas, que é a chave número 5. Qual é a importância, para que serve, como vamos utilizar isso no nosso dia a dia e quais são os códigos que vamos conseguir extrair de toda pergunta. Bom, a pergunta, ela revela a maturidade, a intenção e o desejo de cada pessoa. Através da pergunta você consegue decifrar toda a intenção que aquela pessoa tem. É através da pergunta que vamos conseguir avançar para o próximo nível da nossa vida. Por que, Alex, o próximo nível? Você pode se fazer uma pergunta da situação que você está vivendo hoje. Se a tua situação está ruim, basta você fazer uma pergunta para você mesmo. Mas por que essa situação está ruim? Porque o nosso cérebro, no inconsciente, ele já nos tem tudo armazenado, tudo aquilo que nós devemos fazer para poder sair desse determinado problema que está acontecendo. E isso é bíblico. Lá em Romanos 7, 19 e 20 fala: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, resumo. Aqui relata, aqui fala que todos nós sabemos que nós temos que fazer o bem, mas por que a gente não está fazendo bem e está fazendo mais o mal? Porque o que está maior dentro de nós está sendo o mal. Mas tem como ser mudado tudo isso aqui através dessa pergunta, como eu te fiz aqui agora. Dá para ser mudado? Dá. É só uma mudança de rota, uma mudança de metanoia, para que possais conhecer a boa, perfeita vontade de Deus. Então tem como a gente mudar a rota de tudo isso. Ah, Alex, mas eu não estou feliz no meu casamento, no meu emprego. Você já fez a pergunta, por que você não está feliz no seu casamento? O que está acontecendo? E você já tem a resposta no seu consciente. Se você fizer uma coisa diferente, vai acontecer isso, mas a gente acaba não fazendo. No emprego, mesma coisa. Você sabe a data que você quer sair de lá. Você sabe a data que você quer avançar. Mas o que acontece? Nós, como sempre, protelamos e não colocamos em ação aquilo que precisa ser feito. Então, nós devemos praticar a questão da pergunta. Nós temos que a cada vez mais fazer pergunta para nós mesmos e até pessoas que convivemos junto, né? Para tudo tem pergunta da vida. Se você quer ser bem sucedido, vou citar um exemplo da minha parte, que eu trabalho na parte de vendas. É muito utilizada a pergunta, porque a pergunta você vai saber o que a pessoa deseja, o que ela está querendo, qual é a intenção dela, e quanto mais pergunta você fizer, mais você vai saber tudo o que aquela pessoa precisa. Porque temos perguntas abertas e perguntas fechadas. Vou citar um exemplo de perguntas abertas. Você é feliz? Você vai responder sim ou não. Agora eu te faço uma pergunta fechada. Essa pergunta fechada eu quero saber mais sobre você. Qual é o motivo da tua felicidade? Quando eu faço esse tipo de pergunta, você vai acabar falando mais do que um sim, do que um não. Você vai revelar quem é o motivo da tua felicidade. Algumas pessoas vão falar que é Deus, outras vão falar que é filho, marido, assim por diante. Então, isso que é a arte de fazer perguntas. Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que existiu da face da terra. Por quê? Porque ele era o rei de fazer perguntas. Todos os reis que vinham visitar eles, os sacerdotes, ele gostava muito de ouvir as pessoas e ele convidava também. Ele chegou a convidar 24 homens de Israel, de 12 tribos, da primeira 12 tribos, da outra 12 tribos, e nessa reunião que ele fazia, ele extraía um pouco de cada pessoa através de perguntas. Então ele modelava cada pessoa que estava nessa reunião. E isso nós temos que fazer através de perguntas também. Quando nós conhecemos uma pessoa referência, nós devemos fazer perguntas como ela chegou até essa situação, quais foram as viradas de chave, como que ela conseguiu aquele determinado resultado. Eu garanto para você, se você fazer uma pergunta fechada, você vai obter toda a resposta dessa pessoa. Então isso é muito importante para que possamos avançar, né? Então vamos lá, para o próximo. O que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Quer descobrir a raiz de qualquer problema, de qualquer coisa? É através da pergunta. Através da pergunta no namoro, numa entrevista de emprego, você consegue captar um pouco de tudo da pessoa. Você consegue captar até a maturidade dela, através da pergunta. E tem uma passagem bíblica também, lá em Provérbios 17, 28, fala que até um tolo pode se passar por sábio se ficar com a tua boca o quê? Calada. Qual que é o código dessa passagem? Se a pessoa ficar em silêncio, não abrindo a boca, ela consegue se passar por sábio. Por quê? Se ela abrir a boca, ela vai revelar a maturidade dela. E mesma coisa é o que eu falei antes. Tudo através da pergunta, da revelação da pergunta, você consegue tirar tudo aquilo que você precisa.
Então, uma dica que eu dou para vocês, ao invés de você falar da tua vida, de você querer só responder, muda o contexto. Em vez de você ser o entrevistado, seja o entrevistador. Faça perguntas você. Faça perguntas para saber qual que é a intenção da pessoa com o que você está se relacionando, né? Então, a pergunta, ela serve para transferir pressões e fazer que você domine os cenários. Às vezes você está em um determinado lugar, a pessoa vem com aquele batalhão de perguntas e você vai se sentindo acuado, né? Mas ao invés de você se sentir acuado, transfira essa mesma pergunta para a pessoa. Se a pessoa te fazer uma pergunta fechada, mas qual é a tua intenção de você saber isso? E pergunta em cima de perguntas. Quais são os tipos de perguntas? Tem a pergunta como, quando, onde, qual, o porquê e onde. Isso é outro detalhe também que temos. Muita gente não sabe fazer pergunta. Ah, mas por que essa pessoa não sabe fazer pergunta? São pessoas que não conseguem afrontar uma pessoa. Para ela tá tudo bem, daquele jeito que tá tudo certo, e ela não consegue destravar isso. São tipos de pessoas que tudo que vier na mão dela, ela vai se sentir, ah, tá bom, do jeito que eu tô, tá excelente, eu não quero avançar, eu não quero criar conflito. Então nós temos que avançar, e temos que ajudar esse tipo de pessoas a desbloquear essa parte. Alex, mas como que eu faço uma pergunta top? Sabe qual que é a pergunta top? É aquela que tem o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, você já vai conseguir já entrar numa pergunta em cima da outra. Então é isso, gente. Está sendo muito importante. Outro detalhe que eu queria falar. Deus, ele já nos liberou todas as coisas. Nós já somos abençoados, nós já somos iluminados. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos instalar, rodar e praticar tudo aquilo que está no universo. Temos que desenvolver a nossa oratória, nosso meio de relacionamento, nosso meio de fazer pergunta, porque com a constância você consegue mudar esse cenário, você consegue avançar esse cenário. Um exemplo está aqui, eu gravando esse vídeo. Quando imaginei que eu iria gravar um vídeo? Nunca, né? Então, já estamos aqui na 14ª mentoria, já aulas, né? Vídeos gravados, e cada vídeo que vem sendo gravado, eu vejo, vou fazendo reajuste, tem coisas que estou repetindo demais, conforme eu falei, e a gente vai mudando a rota. O avanço é progressivo, mas nós temos que o quê? Instalar, rodar e praticar. Porque se nós ficarmos só ouvindo e tentando, não vai conseguir nunca, porque quem tenta não consegue. Então, vamos ter constância em tudo aquilo para que todas as bênçãos de Deus possam manifestar na nossa vida, porque nós já fomos abençoados, Deus já pagou o preço por nós, só depende agora só de quem? De nós. Nós temos que nos movimentar, porque movimento gera o quê? Movimento. Amém? Então, muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Estamos de volta aí. Lembrando que são um total de 40 vídeos. Estamos no 14º. E vamos avançando para mais um dia. Amém? Até mais.